Olá, gata garota! Esse é o Chá de Canela, a tua roda de amigas em formato de videocast. Eu sou Bruna Lima. E eu sou Ana Carolina Matos. Bom, tem gente que gosta de seguir a cartilha à risca. Outras pessoas gostam mesmo de se tornar referência e ditar as próprias regras, seja no cabelo, na maquiagem, nos looks e até no estilo de vida. Hoje a gente conversa com alguém que tem um título de rainha, não veio de berço de ouro, mas mereceu essa coroa. Viviane Batidão, bem-vinda ao Chá de Canela! Eu adorei essa introdução, essa chamada. Ai, obrigada. que bom! Que lindas, lindas. Finalmente, a gente estava conversando antes que a gente já está alinhando essa entrevista. Muito Olha o tempo. tempo. Aí finalmente deu certo. Ai, que bom. Estou feliz de estar aqui com vocês, Ana, Bruna. Estou me sentindo muito acolhida. Estou Ai, ansiosa que bom. para o nosso bate-papo. É isso mesmo, é bate-papo, bem descontraído. Isso, eu estou sentindo. Viviane, para a gente começar, eu queria saber de ti, como é que tu te vê, assim? Porque tu és referência em muitas coisas, né? Assim, na música, no Tecnomelody, teu show, assim, é uma super produção, teus looks. Como é para ti ser referência e ser uma mulher camaleoa que anda por tantos caminhos, assim? Olha, foi uma construção. Eu ainda faço parte dessa construção, principalmente nesse momento que eu estou vivendo, né? Que é a expansão do nosso ritmo para o restante do Brasil. Mas foi muito difícil, porque para a gente saber quem a gente tem que se conhecer. Onde tu quer chegar? Quem tu quer alcançar? Para as pessoas se inspirarem em ti, tu tem que ter muita certeza de quem tu és. Então, eu passei por um processo muito grande de, tipo assim, de aceitação até dentro do movimento, porque eu venho do interior, venho de Santa Isabel. Sim. Quando eu entrei no Tecnomelody, já tinham grandes artistas e eu vinha assim, tipo, do nada. Sim. Aí, para chegar hoje em dia a ser considerada assim, a rainha do Tecnomelody, por uma insistência, tipo, 17 anos no Tecnomelody, somente no Tecnomelody, foi por isso que eu ganhei o título dos fãs, né, de rainha do Tecnomelody. Mãe, mulher, esposa, empresária, mano. Muita coisa para conciliar, né? O rolê é grande aí. Grande, rolê grande, um grande desafio. Já que a gente vai nesse tema, a gente quer tratar um pouquinho dessa coisa da mulher camaleoa, né? Tu muda muito, né, Viviane? Mudo, eu gosto. A gente falou, assim, de mudanças aí nessa trajetória artística, mas, assim, o teu físico também tu muda, cabelo. Me fala um pouquinho, é do teu íntimo isso? Rapaz, eu digo que eu sou drag. E eu descobri esses dias num bate-papo com a Karina Carão, que ela disse assim, Vivi, mulher pode ser drag. E eu amo isso. Eu sou uma pisciana. Olha, eu já ia dizer que tu era geminiana. Mas eu sou uma pisciana, então eu sou muito 880. Uma mulher de fases, né? Pisciana tem muito isso. Sim. Então, em casa e com os meus, eu sou Antônia Viviane. Eu sou a Antônia. Aí, no palco, eu sou a Viviane Batidão, que gosta de colocar um cabelo rosa, um cabelo vermelho, um cabelo loiro, um cabelo curto, ou amarra, ou coloco figurino diferente, no outro dia já é um outro totalmente diferente. Eu amo isso. É tu mesmo que escolhe teus looks? Sou eu mesma. Ou a galera também apresenta as referências e tu fala, eu quero assim, eu quero desse jeito? Eu sou muito expansiva, assim, muito... Como é que a gente diz? Tá fugindo. Eu gosto de ter o controle. Tu... De tudo, assim, sabe? Eu tenho uma equipe muito bacana que trabalha comigo em tudo. Eu tenho tanto na banda, quanto quem me veste, quem costura minhas roupas. Sim. Mas eu sempre digo o que eu quero. Eu digo, eu quero algo assim. Me mandem referências de algo desse jeito. Tu encaminha, né? Eu encaminho o que eu quero. Porque não adianta só eles dizerem pra mim que às vezes não é o que tá na minha cabeça. Sim, tu tem que gostar, né? E eu tenho uma péssima mania de idealizar as coisas na minha cabeça. A mamãe fala isso de mim. Uma menina muito... E com tudo, assim, tipo, eu idealizo o figurino, cabelo, maquiagem, show, comida. Eu crio essa expectativa. Quando chega aqui, não é eu... Isso é horrível. Tô murcha. Fico extremamente frustrada. Porque é algo que sai da nossa cabeça e... Mas às vezes a gente esquece de dizer de passar, né? Esse é o maior problema. Mas estou tratando isso. É difícil. E esse teu temperamento vai também para os shows, né? Super também. Pirotecnia. E essa tecnologia, ela muda muito, né? Cada momento o teu show tá de uma forma. Sim. Eu acho necessário a gente estar renovando, né? Mesmo que a gente tenha um repertório. Eu sou cantora de Tecnomelody, mas eu amo... O meu show ele não é só de Tecnomelody. Eu não faço 2 horas de Tecnomelody. Eu amo... passear nas vertentes do brega. Eu canto tecnobrega, eu canto o bregão, que é aquele bregoso românticozão, sabe? Mas eu também amo eletrônica.
o rock doido. Tanto que me chamam de rainha do rock doido, né? Sim. Mas é por conta do show do Rock da Rainha que eu criei, né? Junto com a minha equipe. E então, eu gosto de trazer referências do que me agradam. Eu cresci, quando eu fiquei adolescente, indo para aparelhagem. Lá no meu interior. É mesmo? Indo para os interiores lá de Santa Isabel, sabe? Para a festa de aparelhagem. E sempre adorei a luz, eu admirava a aparelhagem que era cheia de coisa, o show pirotécnico. E quando eu pude fazer um show, que eu pude investir nesse show, eu disse, eu quero fazer um show de banda, que era o que eu fazia, o que eu sou, misturado com aparelhagem. Pegar aqueles elementos, né, da Da aparelhagem. aparelhagem. Aí foi que eu trouxe a pirotecnia, a bazuca. A bazuca. É verdade, é a tua cara. Eu fui a primeira artista a colocar a bazuca no show, a colocar o que rock legal. doido na pressão. Eletrônica, eu amo eletrônica. Justamente pelo elemento da tecnologia. Sim. A sonoridade, os fogos, os efeitos. Eu lembro que eu fui para um show de eletrônica aqui em Belém e eu vi a primeira vez o gás CO2. Aham. Eu disse, eu quero isso no meu show. Aí, bora atrás, onde a PPI não tinha e quase ninguém fabricava, só algumas aparelhagens tinham. Eu disse, pelo amor de Deus, minha equipe, vão atrás. E eu consegui trazer para o meu show também. Só que são investimentos, é caro. Com certeza. Quantas vezes eu quis fazer várias coisas, figurino, assim, sabe? Eu lembro que há um tempo atrás, eu tinha muitas músicas tocando, mas eu não sabia me valorizar, não sabia me usar como artista e não conseguia trazer valores para eu poder fazer meus investimentos. Sim. Aí, quando eu aprendi isso, não. Quando eu aprendi, eu disse, não, uma coisa gira em torno da outra. Sim. Se eu valorizo o meu trabalho, se eu invisto em mim, se eu invisto no meu show, eu consigo aumentar o meu cachê, porque as pessoas estão entendendo que eu não estou indo para lá de qualquer jeito, que eu estou levando um espetáculo. Sabe? E eu fico feliz, o público fica feliz, o contratante fica feliz e agrada todo mundo. Aí tu virou a chave, tua cabeça, artista, empresária também, né? Isso. Que faz diferença. Faz diferença porque eu fui casada durante 17 anos, né, que é com meu ex-marido, pai do meu filho. E ele, no tempo que eu virei Viviane Batidão, eu já era casada com ele. Então, ele era um empresário, só que assim, a gente tinha uma mente muito fechada, a gente não tinha muitos conhecimentos para algumas coisas. E aí, quando eu me separei, que a gente se separou no final de 2018, em 2019 foi um ano assim de muito aprendizado e conhecimento. Eu me reconectei comigo como artista e conheci o valor que eu tinha e comecei a investir em mim, fazer os figurinos que eu tinha vontade de fazer, entender quanto eu conseguia ganhar e investir. Aí pronto. 2019 foi a minha virada de chave para eu investir em mim. Só que logo em seguida veio a pandemia, né? Sim. Aí deu aquela Aí brecada. aquela fechou, né? Tudo, né? Mas aí foi bom também, entre aspas, né? Foi difícil, mas eu consegui se preparar para outras coisas. me né? preparar e me reinventar. Porque quando veio a pandemia, os artistas foram os primeiros que pararam, os Sim. últimos que voltaram. E foi muito difícil. Eu tive crise de ansiedade. Imagino. Sabe? E aí, depois que a gente passa por esse processo de entender o que estava acontecendo no mundo, foi que eu disse, quando voltar, eu não posso voltar como eu era. Sim. Eu preciso vir uma Viviane Batidão diferente. As pessoas precisam disso. Aí foi que eu criei o Rock da Rainha. Com muito medo, mas criei. Foi nesse período que tu foste amadurecendo esse projeto? Foi no período. E lançou É porque no abriu, na pós-pandemia. verdade, em Belém abriu algumas casas com limitação de público Sim. e de integrantes em cima do palco. Aham. E aí eu voltei a fazer show com 3 pessoas no palco. Não, 4. Eu, um casal de dançarinos e o tecladista, que era o que era permitido. Aí ficamos para poder ganhar nosso dinheirinho, isso, aquilo. E eu, enquanto isso, aqui matutando. Tenho que organizar meu projeto. Sempre tive vontade, agora é a hora. Aí eu disse, cara, eu vou juntar tudo que eu gosto. Aí peguei o Rainha, que é o que os meus fãs me chamam de Rainha do Tecnomelody, junto Sim. com o rock do rock doido das aparelhagens. E aí criei o show Rock da Rainha. Que bacana, E aí deu né? super certo. Já tem 3 anos disso. E Viviane, tu estava falando, né, de Santa Isabel, de como foi difícil, né, essa artista vir do interior Sim. para tentar, né, esses outros espaços na cidade e também em outros estados. Em algum momento tu tentaste, alguém te falou algo que tu pensaste em desistir? Olha, não é nem pensar em desistir. Acontecem muitas coisas assim que faz a gente querer desistir, como
tipo assim, tu vai fazer um show em tal lugar onde tu é desvalorizado, onde as pessoas às vezes te humilham, onde acham que tu é isso, que tu é aquilo, sabe? Isso daí me deixa muito triste. E isso foi até hoje, com o nome que eu tenho, com a história que eu tenho, às vezes ainda acontece essa desvalorização. Sim, mas assim, eu nunca pensei muito nisso, porque eu fui artista, assim, quando eu gravei minha primeira música, eu não estava mais trabalhando com música. Eu gravei a música e ela estourou em 2 meses e eu virei a Viviane Batidão. Foi a Vem Meu Amor? Foi a Vem Meu Amor. Então, foi tudo muito natural. E eu nunca tive muita ambição de sucesso. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou, porque é um sentimento que eu sempre tive dentro de mim. Sim. Então, como eu não tinha muito essa ambição de querer sucesso, eu quero ser famosa, eu quero ser isso, eu não tinha muita frustração de, não deu certo. Sabe? Às vezes, hoje em dia, eu estou trabalhando muito mais isso para mim ter esse pensamento positivo, para que a gente jogue para o universo trazer de volta para a gente. Né? Mas eu nunca tive tanta essa frustração. Porém, eu sempre acreditei muito que poderia dar certo. Por quê? Porque em Santa Isabel tem a banda Fruto Sensual. Sim. Valéria Paiva, que é uma rainha das aparelhagens, né? A mulher é um fenômeno. E quando eu comecei a cantar, a Valéria já cantava, e logo em seguida ela estourou a banda Fruto Sensual. Sabe? Eu tinha o CD, que foi o primeiro CD, sabe? Que eu sabia de ponta a ponta. E aí aquilo enche os nossos olhos e a nossa imaginação de que pode ser possível. Sim. Não só para mim, que sou conterrânea dela, mas para outras artistas e outros artistas do interior. Também pode acontecer. Então, não tinha frustração, mas tinha um sonho que poderia acontecer e aconteceu, né? Eu acho que hoje eu também sirvo de inspiração para outros artistas. Com certeza. Porque também se deu certo para mim, se deu certo para Fruto Sensual, se deu certo para a Zainara, que é uma moça que vem lá de Cametá, uma terra maravilhosa, Isso. que é uma menina também, entendeu? Bem Então, novinha. pode dar certo para vários outros artistas. É só trabalhar direitinho, acreditar em Deus, que o resultado vem. Ter persistência, Chega. né? Eu já chorei tanto, já ri, já disse, não quero mais, eu desisto. Mas estamos aqui. E Viviane, agora que tu falaste do teu começo, né? Que quando tu te tornaste a Viviane Batidão, e a gente vê muitas batidões, né? Tu é da família das batidões. O clã das batidões. Eu ouço muito o clã das batidões. Me divirto com isso. E eu queria saber de onde surgiu, como foi a escolha do teu nome, né? Por que Viviane Batidão? E se na época já tinham outras batidões que tu te inspiraste? Como é que foi essa escolha? Quando eu comecei a minha primeira música, que foi Vem Meu Amor, não tinha batidão, era só Viviane. Viviane, DJs Léo e David. E aí, só que logo em seguida, não deu mais certo de gravar com eles, eu gravei só 2 músicas com eles, e conheci o DJ Betinho Isabelense. E foi justamente no período em que a música bombou. Começou a tocar, e me procuraram para fazer show. Como eu já tinha contato com o DJ Betinho Isabelense, que é meu produtor musical até hoje, meu parceiro há 17 anos. Que legal. Ele disse, Viviane, tu tem que ter um nome artístico. Viviane é muito comum. Viviane de quê? Aí, o Batidão, ele é o Tecnomelody, né? Que naquela época era um Tecnomelody mais diferenciado, até lá de Santa Isabel, que foi os meninos que criaram a batida, né? E ele disse, por que tu não vira Viviane Batidão? Porque os DJs falavam, solta o batidão. Sim. E aí eu disse, olha, eu gosto. Aí disse, eu vou mandar fazer umas vinhetas, que era até com Lobão. A galera de aparelhagem sabe. Era muito famoso o Lobão, que fazia o Viviane Batidão. E aí surgiu a Viviane Batidão, que o DJ Betinho Isabelense colocou esse nome artístico em mim. Só que já tinha antes de mim a Suane Batidão, que tinha o DJ Maluquinho, seu Batidão. E aí tinha a Suane que cantava com ele. Só que assim, eu fui a primeira artista solo a trabalhar, tanto que as pessoas, quando ficou essas polêmicas de batidão e de quem é batidão, isso e aquilo, quem foi a primeira. Eu digo, gente, antes de mim tinha a Suane, sim. Só que ela era cantora do Maluquinho. Então, como as pessoas achavam que não tinha a Suane, porque não se trabalhava o nome da Suane Batidão, mais do DJ Maluquinho. Sim. Entendeu? E eu não. Quando eu surgi, como eu fiquei gravando música em cima de música, então reverberou muito mais rápido o Viviane Batidão. Entendeu? Mas antes de mim já tinha a Suane. Só que tu assumiu primeiro a identidade de Batidão, a primeira né? artista em carreira solo a trabalhar o nome artístico Batidão fui eu. A gente escuta muito essa coisa, né, do pioneirismo. Os artistas, em geral, acabam falando, eu fui primeiro em tal coisa. Sim. Tu acha que isso é importante? É necessário essa referência ou não? É necessário
assim, quando se trabalha com fatos, né? A gente tem que ter muito cuidado. Tipo, olha, eu sou Viviane Batidão, mas é importante eu dizer que antes de mim já tinha a Suane, que usava o batidão, mas com a explicação que eu dei, sabe? Sim. Eu fui a primeira artista solo a trabalhar, mas antes tinha. Mas é importante, porque o pioneirismo, ele é o primeiro que chegou, é o primeiro que lutou, é o que abriu portas. Então, se faz necessário se dizer também, né? Mas claro que a gente trabalhando com os fatos, dando a importância, colocando o pingo no i de cada artista, né? Eu acho que é super importante das duas formas. Tu falaste também em Santa Isabel, aí veio uma coisa na minha cabeça, assim, do nada, porque eu lembrei da Pablo Vittar, que morou lá. Sim. Vocês se conheceram nesse momento? Não, eu conheci ela, claro, depois que virou a Pablo, né? E que ela falou que ela morou em Santa Isabel, isso e aquilo, mas eu não conhecia ela antes. Mas eu sou super fã, principalmente porque ela levou total referência da musicalidade paraense, né? Das bandas. Ela disse que ela era muito fã da banda Ravelha, minha prima. Você é prima da vocalista, né? Eu sou prima da vocalista, que é a dona da banda em si, né? E todo sucesso na voz dela. E assim, cara, quando eu vi isso, eu disse, que legal, que maravilha. E a gente já trocou, já abri show para ela, já troquei mensagem com ela no Instagram. Todo episódio eu falo da Pablo. Acho que um dia ela tem que vir aqui. Tem que vir. Eu acho ela também que é verdade. A Bruna sempre fala. Eu sempre falo em todo episódio. Ela é maravilhosa. É uma voz muito potente para o Brasil e para o mundo, né? É uma drag conhecida no mundo inteiro, a Pablo. E, poxa, tá levando a nossa cultura pra gente, é uma soma gigante, de uma importância grande. Um feat agora com a Zainara, né? Foi. Uma música que a gente até fez uma dancinha. Que bonitinho! E se rolasse um convite, assim, com a Pablo, ou pela Pablo, né? Ou outro artista, assim, nacional, tu toparia? Quem tu gostaria de fazer um feat? Com quem? Acho que se eu abrir o Instagram aqui, vocês vão ver no meu direct com ela. Conta, dá uma pista pra gente. Planos futuros. Com ela? Quando ela fez o Batidão Tropical 1, cara, eu já fiquei assim, super feliz, né? Disse, cara, total referência com a nossa cultura. E aí, quando ela estava organizando o Batidão Tropical 12, nós trocamos mensagens e Vivi... Que eu não sou besta. Eu fui lá e cutuquei. Eu disse, meu sonho, bora fazer o feat? E ela, bora! Ela é super acessível. Muito, muito. Super simpática. Tem contato da mãe dela. A Pablo é maravilhosa mesmo. Então tá vindo um feat aí. Estamos organizando, calma. Mas, olha, eu acho que tem tudo para bombar. Viviane Batidão e Pablo. Estamos semeando aí, Mas eu fiquei muito feliz pela Zainara, com Quem Manda em Mim, né? Maravilhosa, uma roupagem de tecnobrega, né? Que é o beat melody. Sim, o beat melody. Né? Que é essa mistura da guitarra do calypso junto com a tecnologia do tecnomelody, deu super certo, muito bom. E é muito legal essas vertentes que estão surgindo agora, né? No melody. A gente entrevistou também uma drag que falou do Melody Drag Melody. Tem o Tecnopop, né? Que foi a Hannah, falou. Beat Melody. A Tiffany também falou Tiffany do... Bull. Isso, conheço. Como se fosse o Tecnodrag, né? É porque, na verdade, são vertentes que se abrem, né? Mas, para mim, é tudo bebe na mesma fonte. É tudo da mesma fonte. A gente veio tudo do brega, porque tem toda... É até difícil, às vezes eu fico até preocupada. Eu, como artista, quando eu saio, eu tenho essa preocupação de saber explicar, porque fica muito confuso na cabeça da galera de fora. É verdade. Sabe, eu sempre digo assim, gente, tudo veio do brega. Né? Aí Tony Brasil veio, colocou a tecnologia, colocou no computador, criou o primeiro Tecnobrega, que tem gente que explica de um jeito, tem gente que explica do outro, porque a velocidade é isso, a velocidade é aquilo. Na minha cabeça é diferente, entendeu? Com a experiência que eu tenho de cantora de Tecnomelody, eu sei te dizer o que é um Tecnomelody e diferenciar um pouquinho o que é o Tecnobrega, entendeu? Então, às vezes, eu fico um pouco preocupada com muitas vertentes isso se confunde. De, na hora de sair, se confundir. E até como tu falaste, de explicar, né? E qual é a diferença principal que tu pontuaste agora do Tecnobrega pro Tecnomelody, para quem está ouvindo a gente, que não é daqui? Olha, eu vou falar por mim pelo Tecnomelody, porque são 17 anos produzindo Tecnomelody, porque o meu produtor é o DJ Betinho Isabelense, mas todas as vezes que ele vai fazer uma música, eu sempre estava lá. Então, o Tecnomelody ele é todo feito dentro do computador, todo feito no computador. E o que é, para mim, a maior característica do Tecnomelody, além da batida eletrônica, é a guitarra. Tchen, 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 tchen. Diferente do Tecnobrega ou do Calypso, que é tan, 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 tan.
Se tu ouvir uma música, que a gente está falando da Zainara, se tu for ouvir a música Quem Manda em Mim da Zainara com o Pablo, tu vai conseguir identificar batida do Tecnomelody com uma guitarra tan, taran, tan, tan, que vem mais do brega, Sim. da vertente do calypso, que é o brega, entendeu? Já o Tecnomelody não, quase não ouve. Na verdade, eu nem sei se tem. As minhas, nenhuma tem a guitarra do tan, taran, tan, tan, todas tchen, 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 o baixo dum, 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 dum. Eu consigo identificar mais por isso, mas cada um tem uma percepção diferente do que é. E aí as pessoas às vezes falam assim, o Tecnobrega é mais rápido. Mas quem criou o primeiro Tecnobrega foi o Tony Brasil e Lana. Lana é bem lento. Lana, Lana. Sim, verdade. Então, tu não é um pouco complexo. Pontuar, né? Exatamente. Sabe? É um pouco... Então, eu falo como pelo sou meu leiga, Tecnomelody. eu, como sou leiga, eu imaginava assim, que um era mais rápido, outro era mais... Na verdade, é um pouco divertente. Olha, eu gravei um Tecnobrega. Meu primeiro Tecnobrega que eu gravei foi pro Carabao. E ele é um Tecnobrega baseado nas músicas da banda Voo Livre. Lavadeira, que são rápidas, os Tecnobrega bem rapidão. Mas aí, quando tu vai falar de Tecnobrega e do primeiro, tu bate de frente com Lana, que é um Tecnobrega super lento. Mas qual é a diferença dele? A batida eletrônica, tecno de tecnologia, brega do brega. Sim. Do brega romântico, Sim. da guitarra de calypso, entendeu? É uma confusão. Só quem é da área mesmo da música que vai Consegue. entender. E, Viviane, fala um pouquinho agora dessa nova estrada, né? Novos estados. Tu fechaste com uma nova Novos agência, caminhos. né? Isso, Day Music, que é o nosso escritório lá de Fortaleza. Fiquei muito feliz quando eles me procuraram, porque eles trabalham com artistas grandiosos, com grandes nomes, com labels, com eventos assim de parceiros maravilhosos em todos os estados do Brasil. E eles vieram atrás de mim. Eles que vieram te procurar, que Entraram em legal. contato Isso não é pra qualquer um, comigo. não. É muita moral. Entraram em contato comigo, conversaram se eu estava afim, se eu queria... Porque é um mergulho, é você recomeçar. É um recomeço. Claro. Eu digo assim, tá aí o Henrique, né, que trabalha comigo, que está aqui. Eu digo, aqui no meu estado, eu sou rainha, lá fora eu não sou nadinha. Eu ainda estou aí. Então, Construindo, né? Construindo. Não é nenhuma reconstrução, é uma construção para o Brasil. Mas eu estou muito bem assessorada com profissionais maravilhosos que estão comigo, segurando minha mão, dizendo, Vivi, aqui é o caminho, anda por aqui, se tu fizer isso vai dar errado, porque a gente tem essas experiências com outros artistas. Então, era isso que eu queria. Eu digo assim, eu continuo sendo dona de mim, eu sou a Viviane Bastidão, dona do meu trabalho, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, principalmente agora com a DIE, me orientando da melhor forma para que a gente consiga alcançar uma visibilidade maior e uma valorização maior para o nosso segmento, para o Tecnomelody, né? A gente tem grandes artistas como Joelma, que eu não preciso nem falar tanto, porque a Joelma é a nossa maior referência. Eu tenho como maior referência de artista, de mulher, que levou a nossa música numa época onde não tinha esse negócio de rede social, não tinha nada. Verdade. Era totalmente orgânico, entendeu? Não que hoje em dia seja mais fácil, porque a tecnologia, no meu ponto de vista, ela te ajuda, mas se tu não tiver muita bala na agulha, meu filho, tu não consegue sair. Porque tu tem muito investimento, porque tu tem muitos conteúdos, tu tem muitos artistas. É muita informação. Muita informação o tempo todo. Então, se não conseguir acompanhar, né, essa avalanche aí... Não. Então, se tu não conseguir fazer os investimentos corretos, com produtoras, com profissionais corretos, tu não chega em alguns lugares. Então, para a galera que chegou, não foi fácil. É muito difícil as pessoas virem... porque fulana comprou, porque ciclano comprou. O mercado hoje em dia está funcionando assim. Não é que tu compre, é que tu investe para ser vista. Sim. Se tu não investir, tu não é vista. Então, para a galera que consegue chegar lá, tu tem que bater palma mesmo, porque é muito difícil. E eu estou nesse processo. Nesse processo a principal diferença que tu vê, né? Porque agora, assim, no mercado paraense aqui do Norte, tu já é muito conhecida, agora tu tá começando, né, a seguir outros caminhos lá no Nordeste. Qual é a principal diferença? E o que tu acha, assim, mais legal dessa tua nova fase de construção? Não é um recomeço, né? Porque tu já tem uma super estrada aí. Mas o que é o mais legal dessa fase de desbravar outros ambientes, assim? O frio na barriga.
Assim, é o frio na barriga. Não que eu não tenha o frio na barriga, eu sempre tenho. Qualquer show que eu faço, tô lá com a minha entrega total. É como se eu vestisse, como a gente falou da drag, né? Eu visto a Viviane Batidão e me entrego totalmente. Mas dá um frio na barriga recomeçar, iniciar em estados diferentes, sabe? Porque é assim, é um certo medo, mas uma confiança, porque eu tenho 25 anos, 17 de Viviane Batidão e 25 anos de carreira no todo. Como artista, eu digo, gente, pô, se eu não souber chegar nesse programa de TV e arrebentar, cara, a minha história pode jogar no lixo. Mas dá um certo medo. Sim. Porém, eu estou sendo muito bem recebida e isso está sendo muito positivo para mim, sabe? É como se eu estivesse sendo abraçada, principalmente no Nordeste, onde eu já cheguei. Sim, né? Que bom. Cheguei, que eu falo assim, estou falando de Fortaleza, né? Que o nosso escritório é de lá. Onde eu fiz TV, onde eu fiz rádio, onde eu conheci outros artistas. Muito acolhida. Não sei se a gente até conversou aqui antes, né? Nos bastidores. Nos bastidores. Não sei se pela história do nordestino ser muito parecida com a do nortista. Sim. A luta, a defesa pela sua cultura, entendeu? Então, quando a gente chega... Olha, Viviane Batidão, do Tecnomelody, lá do Pará, égua, irmã massa, e papapá, e abraça, bora, papá, sabe? Não, hoje a gente conhece, do maior valor no Tecnomelody. E se tem a Joelma, tem a Gabi, tem a Manu, que bacana, mais uma. Porra, então isso é muito legal, acaba sendo mais sabe? estreita, né? Dessas regiões, são vizinhos. E aí eu acabo entendendo que é sim, mais uma vez possível. Porque te lembra da história da Viviane do interior? Sim. Que ficava com medo, será que é possível? Mas quando eu via que o Fruto Sensual conseguiu, então, cara, eu também posso conseguir. E a mesma coisa, poxa, Joelma conseguiu com muita luta, Gabi conseguiu, Manu conseguiu, Zainara tá aí também. Então, por que outros artistas, assim como eu, assim como Suane, Banda R15, Batidão do Melody, várias outras bandas também não podem conseguir, sabe? Mas é difícil. É um trabalho árduo, investimento, vontade, entender que a gente vai abdicar de muitas coisas, sabe? Minha maior preocupação no meio de tudo isso é sempre meu filho. Sim. Eu tenho um filho de 7 anos, é meu único filho, sabe? Então, eu sempre tive muito medo de como eu iria administrar, ser mãe, ser empresária, ser cantora, ter que viajar, ter que deixar ele. É muito doloroso para a gente que é mãe, para as artistas que são mãe, abdicar. A gente tem os pós e os contras, sabe? É difícil. E não é só mãe, eu tenho meu marido, eu tenho uma família, eu tenho amigos, sabe? Mas seu marido trabalha contigo, né? Trabalha, mas ele é contador. Entendi. Ele tem um escritório de contabilidade, então ele fica mais assim A no parte escritório, administrativa mesmo. Na estrada é mais eu e minha equipe, né? Entendi. Uma equipe grande, são 20 pessoas. Grande. Muita gente. Muita gente. Falando assim de investimento, me veio também uma lembrança de que uma época te associavam muito, né, com a Anitta, fisicamente. Mas eu estou vendo que também aí, né, nesse ritmo de investimento, nessa característica. Sim. Olha, eu gosto, eu até gosto dessa disso. comparação? Eu gosto porque eu sou muito fã da Anitta e eu também comparo o trabalho dela com o nosso trabalho, porque ela teve que fazer o quê? Muito inteligente, porque a Anitta, para mim, é super inteligente, marqueteira do caramba, maravilhosa, que tem essa jogada de marketing, é essencial. Sim. Quando eu vi a primeira apresentação dela, e que foi, eu acho que foi num corujão de esporte, alguma coisa assim, e eu vi ela do funk com um funk diferenciado. Por quê? No meu ponto de vista, é o que acontece hoje em dia com o Tecnomelody. Sim. Ela não conseguiria sair com aquele Tecnomelody, com um funkzão pesado, aquela coisa original que se consumia, né, no Rio. Ela não ia ter abertura, ela teve que se reinventar com o funk para poder abrir espaço, abrir caminho, ser, sim, também pioneira daquilo que ela fazia para conseguir trazer o funk para o mundo, que é o que ela faz. Hoje em dia ela consegue colocar ela o funk total. original, mas ela precisou, porque se tem um preconceito com algumas coisas que se vem da periferia, do que se consome na periferia. Então, a gente precisa ser um pouquinho inteligente. O Tecnomelody de hoje em dia eu falo a mesma coisa. Eu tive que reduzir um pouquinho o BPM. BPM é a velocidade. Deixar menos sem perder a identidade, tipo assim, a minha música Haja Paciência. É menos nervoso. O Tecnomelody mesmo vem, só que a galera lá de fora, eles não têm tanta aceitação.
É mais fácil eles entenderem quando ele chega numa velocidade um pouquinho mais reduzida. É mesmo, aí eu já gosto da coisa. Porque Isso eles gostam... tu percebeste com a vivência, que a galera de fora gostava um pouquinho mais lento. Por quê? Porque eu vim em 2007, né? 2008, o Tecnomelody, ele saiu organicamente. Porque eu fiz show em Goiás, eu fiz show no Mato Grosso, sabe? Eu fiz show em São Paulo, eu fiz shows em lugares que o Tecnomelody não saía, o Tecnomelody mesmo. Porém, quando eu chegava lá, era o Tecnomelody que a gente gravava no estúdio, bem desacelerado. Porque a aparelhagem aqui, a forma que a gente consome é acelerada. Tipo, eu gravo uma música em 170, a aparelhagem toca em 190, 200. É um BPM muito diferente. Mas é o que a gente... Aqui nasceu ouvindo o processo do brega, do tecnobrega, do tecnomelody, do rock doido. Para a gente é super natural, para a galera de fora eles não passaram por esse processo. Então é um recomeço, é novo. E aí quando eu saí em 2008, 2009, que a banda Ravelli também saiu, tanto que quando a Ravelli saiu, Rubi Nave do Som, Meteoro, a Deja Vu foi lá e também pegou. E vai ouvir as músicas da Deja Vu também desacelerada. Sabe? E foi super aceito. Entendeu? E aí, o que está acontecendo agora também é da mesma forma. Tanto que a gente tira um exemplo como a Manu. A Manu está gravando as músicas com BPM desacelerado, com uma pegada um pouco mais sutil, misturando com os feats dela, né? Com Simone, deu uma misturada. Sim. Fulano lá do forró, deu uma misturada, para poder entrar e fazer o processo do que a gente fala que a Anitta fez. Sim, de levar. Pra lá na frente, a galera começou a assimilar o ritmo, aí tu vai e chega com o carrão de cena, que é com... Aí tu mostra o que é. Tu mostra o que é, mas primeiro tu tem que ir abrindo o caminho para eles entenderem. Só do fato de tu estar falando do Tecnomelody já gera curiosidade. Eu penso assim, olha, eu fiz esse set, o 7VB, que tem Haja Paciência, que é uma música que está estourada, que tem Surreal, que é uma música que está estourada, toda um pouquinho mais sutil, diferente dos Tecnomelodies que eu fazia antes. Não que eu não faça, eu continuo fazendo, produzindo. Mas eu fiz essa música e ela começou a sair para alguns estados desse jeito. Eu fui para São Paulo mês passado com o Matheus Fernandes, né? Ele foi fazer um show e me chamou para eu dar uma palhinha. E eu achei muito legal que ele colocou o meu 7VB, né, a galera dele lá, dentro do camarim. E o camarim da galera do forró, do sertanejo, ele é muito cheio de gente. A festa tá lá dentro. Sim. E a galera lá curtindo e dançando, sabe? Curtindo a sonoridade mais. Eu disse, cara, de fato esse o caminho. Porque nós passamos por esse processo. Eu cresci ouvindo brega. Ana de Oliveira, Tony Brasil. E hoje em dia é o rock doido. Mas para a galera, como eu falei, esse processo aí, eu acredito que se faz necessário. Entendeu? É interessante essa visão que tu trazes, né? De que realmente a gente já está inserido nisso, né? Nossos ouvidos já estão acostumados desde que a gente nasce. A galera não está acostumada. É, verdade. Entendeu? O forró é uma prova disso também. Eu acho que o forró parece muito com o tecnobrega, com o brega em si, né? Mas tu viu quando o forró saiu? Forrozão lentão, calcinha preta, limão com Exatamente. Aí depois ele dá uma acelerada e ele vai brincando. Eu acho que é super natural você brincar. Porque a arte é livre, ela é imensa. É livre, não tem tu como. pode brincar com a sonoridade, tu pode brincar com tanto que eu, no meu caso, e eu acho que no caso de outros artistas, que você não perca a sua essência. Tu tá lá para saber o que tu quer. Olha, eu falei do meu filho agora, né? Por um bom tempo, eu recebi propostas de empresários que queriam me levar para fora, sabe, há um tempo atrás. Quando o Tecnomelody começou a sair, outras pessoas me procuraram e eu fui um pouco resistente. Por quê? Porque eu sempre priorizei muito meu filho. Eu quis muito ser mãe, né? Eu não tive mãe, então eu quis muito ser mãe. Eu queria ser muito... Conseguir conciliar ser artista, ser empresária e ser uma mãe presente. E eu entendia que se eu virasse sucesso nacional, trabalhasse muito, porque também não é assim, tu vai virar sucesso nacional. Se acontecer de eu virar sucesso nacional, eu tenho que ter muito cuidado, porque se tem uma agenda muito grande, e aí, meu filho, que eu quis tanto, que eu queria tanto participar da vida dele. E aí, agora, depois desse tempo, agora, desse período, quando eu aceitei a proposta da DIE, eu tive que conversar muito sobre isso, sabe? De eu dizer, eu preciso sair, eu quero sair nesse momento, porque antes eu nem
não fazia tanta questão, gostava muito do que eu faço, vivo muito bem dentro do meu estado, do Amapá, do Maranhão, que consome também, né? Sim. Sou realizada, tenho coisas que eu nunca imaginei que eu teria na minha vida, então eu sou muito feliz com o que eu tenho, mas aí depois eu comecei a pensar culturalmente. O que eu poderia representar para a minha cultura, para o meu povo, para os artistas que estão ainda na luta, Sim. sabe? E aí eu comecei a colocar na balança isso também. Não tirar da prioridade principal, que é o meu filho, e continua sendo, mas eu consegui, conversando com a equipe da DIE, que são maravilhosos, dizer, acontecendo, porque nós vamos trabalhar para acontecer, eu não quero ser refém de agenda, porque eu também quero ter contato com a minha família, eu quero ter meu tempo com meu filho. E eles foram, não, Vivi, aqui artista é você. Você porque acaba dica também. É uma realidade muitos artistas acabam entrando em depressão, como tem agora, né? O Zé Neto, no caso. O Wesley é uma prova. O Wesley, ele reduziu a agenda dele para ele poder ter mais contato com a família, sabe? Pode até parecer hipocrisia quando você já tem um dinheiro, né? Dizer, o dinheiro não importa tanto, mas tu só consegue ter essa percepção quando tu tens o dinheiro. Se tu não tem o dinheiro, tu não tem essa percepção do que de fato é o importante na tua vida. Quando tu tem o dinheiro, é que às vezes tu pode estar nadando no dinheiro e tu percebe que tu tem um vazio. E esse vazio só quem preenche, quem enche o teu coração de felicidade é o teu filho, é o teu marido, é o teu pai, é a tua mãe. Sim. Mas porque às vezes a gente vê os comentários na rede social, é fácil falar nadando no dinheiro. Mas quando a gente não tem dinheiro, porque eu já fui pobre de não ter R$1, a gente não tem essa percepção. Não tem mesmo. E tu falaste agora da tua mãe. Fala um pouquinho da tua infância e o que foi que aconteceu com a tua mãe? Primeiro, minha infância foi maravilhosa, mesmo tendo esse lado. Que hoje em dia é difícil, né? Eu luto muito para o meu filho ter uma infância pelo menos um pouco parecida com a minha. Mas a minha infância foi maravilhosa. Aquela infância de sair, chegar da escola e ir para a rua, e correr, e bater na casa dos amigos, e só voltar porque a minha avó gritava, vem tomar banho! E eu chegava com a roupa toda suja, rasgada, porque eu pulava o muro, subia nas árvores. Foi muito maravilhosa. Porém, eu não tive mãe. Assim, não é que eu não tive mãe. Eu tive mãe até os 9 anos. Quando eu completei 9 anos de idade, minha mãe sumiu. Sumiu, assim, abriu um buraco e ela sumiu. Mas ela era casada com teu pai? Na verdade, eles eram separados. O meu pai... Eu não conheço ninguém da família da minha mãe. Eu só sei que ela é cearense, a família dela é toda do Ceará. Mas, espera lá, até 9 anos tu morava com a tua mãe? Não. Tá. Morava com a tua avó paterna? Assim, como eu não conheço a família da minha mãe, a minha mãe ela era empregada doméstica de uma tia dela, que na época morava aqui, veio transferida do Ceará para cá para ser diretora da Telepará. Sim. Né? Ela era daqui de Belém, né? Diretora. E minha mãe era empregada doméstica. Aí depois transferiram ela para Santa Isabel e o meu pai conheceu ela lá. E aí teve o meu irmão, que é mais novo do que eu, 3 anos. E só que muito jovens, né? Eu nasci, eu não sei a idade ao certo da minha mãe, mas meu pai tinha 20 anos, minha mãe deveria ter 22, que ele fala, né? Uns 2 anos de diferença. E aí, quando a minha tia voltou, essa tia dela voltou para Belém, minha mãe voltou junto e deixou a gente com a minha avó. Tu tinha 9 anos? Não, eu ainda era nesse processo todo até os 9 anos. Tá. Entendeu? Aí eu fiquei sendo criada pela minha avó paterna, porque eu só conheço toda a família da minha avó, do meu pai, que é toda daquele, lá de Santa Isabel. E aí, como minha mãe trabalhava em Belém, como empregada doméstica na casa dessa tia dela, ela vinha todo final de semana ou de 15 em 15 dias nos visitar. Então, eu sabia que eu tinha mãe. Eu tenho memórias afetivas assim maravilhosas da minha mãe. Dela levando roupa, brinquedo, iogurte, sabe? Dessas coisas assim que mãe faz pelo filho. E ela era super amorosa, me tratava bem, tratava meu irmão, fazia comida, chegava lá na casa da minha avó, não deixava minha avó fazer nada, limpava tudo. Minha avó ficava igual uma rainha. Só que no Réveillon de... Não lembro, foi quando eu tinha 9 anos, né? Eu acho que 90... Não lembro direito. No Réveillon, que ela sempre vinha, ela não veio. E aí? Ela sempre vinha. Ela veio no Natal com a gente, e aí no Réveillon ela vinha para passar o Réveillon com a gente, né? E não veio. E quando foi no dia seguinte, no dia 1º, nós, muito pobre, né? A gente não tinha telefone, não tinha nada, mas nós tínhamos uma vizinha que tinha telefone.
Aí ela ligou para essa nossa vizinha e pediu para falar comigo. E aí fui lá, falei com ela foi se explicar. O sobrinho dela, que ela criou desde que nasceu, faleceu de acidente de carro no Réveillon, na virada de ano. Aí ela não pôde vir por conta disso. E aí, depois disso, ela não veio mais e começou a ligar uma vez ou outra e depois não ligou mais e até hoje. E tu chegou em algum momento em que tu Caramba! quisesse saber da tua mãe, assim? Eu tive um trauma muito grande, sabe? Eu fui criada pela minha avó, que foi a minha mãe, mas eu não consegui transferir para minha avó que ela fosse minha mãe. Claro. Porque como eu tinha essa memória afetiva da minha mãe, eu lembro da voz, eu lembro de tudo, diferente do meu irmão que não lembra de nada. Então, eu não consegui passar isso para minha avó. Porém, eu cresci muito traumatizada. Eu odiava o Dia das Mães. Imagina. Sabe? Quando tinha as coisas na escola de mãe, eu não gostava nem de ouvir, me dava assim, sabe? Me causava uma sensação ruim. E aí, isso por um bom tempo, principalmente na adolescência, porque, 9 anos, logo em seguida eu entrei na adolescência. Sim. Então, fiquei bem rebelde, sabe? Da minha avó dizer, vai varrer a casa, e eu responder, e não vou varrer. E na minha cabeça eu queria fugir para ir atrás da minha mãe. Eu cansei de várias vezes pegar a única gavetinha que ficava minhas coisinhas, né? Colocar minha calcinha, meu shortinho, meu perfuminho lá que eu tinha, e colocar numa sacola e ficar na minha cabeça. Eu vou fugir. Quando a minha avó dormir, eu vou abrir a porta de casa. Aí vou pegar o ônibus que passava no canto da rua de casa e vou para Belém. Como que eu ia para Belém? Como que eu ia fugir? Cabeça de... Verdade. Mas todos esses traumas por conta disso conta disso. E por quê? Porque eu tinha a lembrança dela ser uma boa mãe. Então, na minha cabeça, aconteceu alguma coisa com ela. Foi muito brusco, né? Foi muito brusco. Uhum. Então, aí tá. E aí, isso na minha adolescência. Porém, quando eu fui ficando mais velha, eu já fui tirando isso, até eu acho que por um processo de amadurecimento, né? Sim. E fui transferindo, de fato, para minha avó. E comecei a tratar e entender melhor o que a minha avó fazia por mim, porque era só eu, minha avó e meu irmão. Ela cuidava de nós dois. Eu venho de uma família grande, ela tem vários filhos, eu tenho várias primas e primos, então, aquela casa que de vez em quando estava cheia de primos e uma coisa assim incrível, daquela família de festa. E comecei a entender que eu precisava ser feliz com o que eu tinha. Porque tinha acontecido isso por algum motivo. E eu não queria mais estar me culpando, porque teve um momento que eu me culpava. Assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que foi eu, meu irmão? Será que a gente virou um peso para ela e ela foi embora, abandonou a gente? Sabe? Mas depois eu entendi que aconteceu alguma coisa. Cheguei, sim, a querer procurar. Fui na época do Orkut, coloquei o nome dela. Fui para o Google, coloquei o nome dela, o nome do pai dela, da mãe dela, porque eu tenho minha certidão, né? Sim. Só que minha mãe era analfabeta, ela só sabia escrever o nome dela. E meu pai dizia que não sabia nem se aquele nome que ela deu do pai e da mãe era de verdade, era de fato de nome. Então, é um mistério aí na minha vida. Caramba, que história. Não imaginava, não sabia. Também não. Não sabia Tu costuma dessa falar história. isso nas entrevistas? Não, é a primeira vez que eu estou falando dessa forma. Realmente não sabia Também não disso. sabia. E aí eu acho que isso ele pesou muito quando eu queria muito ser mãe. E eu queria muito ser mãe mais jovem, mas acabei sendo mãe com 33 anos, quando meu filho nasceu. E quando ele nasceu, eu fiquei com esse medo de... Eu queria fazer tudo que minha mãe não fez. E logo no início que ele nasceu, que eu ainda era casada com o pai dele, eu voltei a trabalhar muito cedo. Ele parou de mamar com 2 meses, porque eu já tive que começar a trabalhar. Com 28 dias dele nascido, foi meu primeiro show, ainda estava de resguardo, sabe? Porque a gente vivia da banda, né? Mas aí foi passando o tempo e eu fui amadurecendo e tomando conta da minha vida, das rédeas, eu sendo eu mesmo dona de mim. E aí eu disse, não, eu quero fazer diferente, eu quero estar mais presente. E aí, quando aconteceu de eu me mudar para Ananindeua, né? A gente veio morar no condomínio, eu tinha muita vontade também de morar no condomínio, por uma questão de segurança e de trazer o meu filho um pouquinho para esse mundo assim do condomínio, bairro fechado. Meio que isso, né? Porque eu cresci no bairro de fato, né? E ter os amiguinhos dele, ter esse contato que eu não tive, poder dizer, mãe, 4 da tarde, estou indo batendo na casa, que ele faz isso hoje em dia, batendo na casa dos amiguinhos dele, vai lá para o campinho, vai para a piscina e vai brincar. Eu queria muito poder viver isso. Então, eu me programei durante um bom tempo para eu poder comprar a minha casa dentro de um condomínio, para eu poder conseguir dar um conforto para o meu filho e conseguir
até organizar mais a minha agenda. Tipo, hoje em dia eu não trabalho mais com tantos shows dentro de Belém. Antigamente eu fazia muito show dentro de Belém. E que às vezes nem valia a pena, que eu só trabalhava para pagar os outros. Que às vezes eu tirava do meu dinheiro para pagar a minha banda. E muitas vezes eu quebrei até a cara. Assim, sabe, hoje em dia eu tenho uma equipe maravilhosa, mas eu já tive pessoas que trabalharam comigo que me frustraram de um jeito que fez, mais uma vez, eu entender que a prioridade era meu filho e era eu. Então, hoje em dia, eu faço show, que além de eu amar o que eu faço, mas se valer a pena para mim. Certeza. Porque eu não abro mais mão de estar num domingo com o meu filho, com o meu marido, passeando, para estar trabalhando, me matando, e tá pagando para estar no evento, porque meu marido, né, que é o Hugo, quando eu conheci ele presenciou muito isso, sabe? De eu me desgastar, de eu sair estressada, e às vezes vinha o meu gerente e dizia: Vivi, tá faltando R$300 aqui. Caramba. Pegou o cachê e ainda tá faltando 300. Ele dizia: amor, se tu não tá ganhando dinheiro, alguém tá ganhando dinheiro, porque a festa tá lotada. E aí, o que tu quer? Tu quer continuar assim? Tá trabalhando só para os outros? Entendeu? Não, e aí, a conta não bate. A conta não bate. Hoje em dia, eu tento priorizar, porque eu preciso de Belém. Belém é uma vitrine. Belém me projetou para quem eu sou. Mas, hoje em dia, eu tento reduzir mais isso, sabe? Tipo, só vou se de fato valer a pena. Se vai valer a pena eu deixar o meu filho em casa para poder ir trabalhar, ou se não vai valer a pena. Mas eu me programei por muito tempo para que acontecesse isso. Para tu chegar nesse patamar de tu escolheres, né? Eu escolher, isso mesmo. Que bom. É isso aí. É uma loucura, né, Uma menina? loucura, é um rolê. Vocês conseguiram tirar de mim coisas que eu não falava. Olha, tô feliz, que bom, então. a gente fica feliz. A gente ama quando o entrevistado se sente à vontade assim com a gente. São meninas, né? Assim, são vocês. A gente, como mulher, a gente se identifica entende, né? e tem uma conexão, tem uma energia, né? Eu estou aqui falando com vocês, olhando nos olhos. É como se fosse uma confissão de amigas. Sim. Né? E são as lutas das mulheres, né? São nossas lutas. Como eu falei, de mãe. Hoje em dia, ontem, na verdade, eu postei o quanto a gente abdica quando você tem um filho. Né? E eu só posso ter o meu filho, eu não posso mais ter outro filho. Não. Quando eu tive meu filho, eu tive problema na hora do parto, entendeu? Na semana que foi em decorrer dele nascer, eu acho que, se eu estiver errada, não sei, mas a artéria uterina, ela tipo, entupiu e não passou alimento, né, para o meu filho. E ele começou a perder peso dentro da barriga e começou a desacelerar o coração. Então, eu tive que ter logo eu tive parto cesáreo, que já ia ser cesáreo, né, mas foi uma escolha minha, mas a doutora, quando viu, disse: bora tirar ele, que ele está em sofrimento. E aí, no parto, eu tive hemorragia, tive alguns problemas, e a doutora, que foi maravilhosa, ela disse: eu não te aconselho ter mais filho. Eu já tinha 33 anos. Você pode ter mais complicação quando você tiver o próximo. E aí, por uma questão de risco, porque eu já tenho meu filho, eu quero estar presente. Com certeza. Na criação do meu filho, então, eu não posso. Então, essa questão do peso de ser mãe, do trauma de ter sido abandonada, de ter o peso de ser uma mãe, de ser uma artista, de ser empresária, de ter uma agenda, de ter uma família, é só uma bola, sabe? Tu adotaria uma criança? Tenho vontade. Até o meu marido também tem vontade. Meu marido também se operou. Ele é operado, ele fez a vasectomia, até por uma questão de segurança nossa, já que eu não poderia engravidar novamente. Sim. Mas a gente já cogitou já também adotar. Ai, que legal. A gente ama criança. Lá em casa é uma casa assim que vive cheia dos amigos do meu filho. Que bom. Sabe, qualquer coisa a gente avisa os nossos amigos são todos filhentos, né? Tem 3, tem 2, tem 4. Aí quando tu chama 3 casais, vem 20 filhos juntos. Ai, chegado. E é tudo do mesmo nível, sabe? E a gente ama, eu amo criança, e ele também. Quem sabe seja um projeto futuro. Que bom. Vem aí, Foram mais muitas projetos, né? revelações. Muitas revelações. Mas existe o peso do que eu estou falando para vocês. Tem mães que pensam diferente. E tem uma rede de apoio diferente. O meu filho, eu tive uma rede de apoio com o meu filho muito boa, porque a família do pai dele é totalmente presente. O pai dele é muito presente. Então, quando eu precisava trabalhar e viajar, o meu filho ficava com eles. Hoje em dia, meu filho passa final de semana com o pai dele, com a família do pai dele, e meio de semana comigo. Entendeu? Então, eu tenho essa ajuda. Diferente se a gente adotar, eu e meu marido não tem família. É praticamente só.
entendeu? É uma outra realidade. É uma né? outra realidade, sabe? Se a gente vai ter um suporte... Tem que planejar muito. É um São muitos planejamento, recortes, né? mas projeto. é uma vontade. Um projeto. É um Aí, projeto, de fato, muito futuro. responsável. É um projeto muito responsável. Já pensou? Ela falou disso no chá de canela, quando ela voltar. A gente, olha, ela contou pra gente no chá de canela há muitos anos. É verdade, a gente vai fazer um corte. É verdade, verdade. Mas, Viviane, eu quero te agradecer, porque tu compartilhaste obrigada. não só da tua carreira, né, tua trajetória, mas tu compartilhaste Sim. coisas muito íntimas, né, sobre a tua Sim, vida, sobre sim. a tua caminhada para chegar onde tu estás, para tu Sim. seres a referência que tu és como mulher, né, como artista, como empresária também, Sim, sim. Ah, como mãe. eu que agradeço, como eu falei, me senti muito confortável. E o amadurecimento faz a gente ter necessidade de falar também, porque eu acho que muitas outras mulheres se colocam no nosso lugar e às vezes a gente fica como uma referência, né, para o nosso público. Eu costumo tentar ser um exemplo para os meus fãs, para as mulheres que me acompanham, para os homens que me acompanham, para que eu passe sempre coisas positivas. Eu gosto de estar longe de polêmica, para te me ver estressada porque algo realmente me tirou do sério, para eu poder ir numa rede social e falar alguma coisa porque algo me machucou muito, mas eu sempre prefiro ser mais pacificadora, assim, sabe? Uma coisa mais... Justamente para mim, não, o mundo já está tão difícil, o mundo já está tão cheio... Para se colocar, né? A gente Tão até cheio falou de disso. problemas, tão cheio de você se meter na vida do outro de forma negativa, que, como eu falo assim, eu não sou perfeita, tenho muitos defeitos, entendeu? Mas tento, na medida do possível, tentar Administrar isso. administrar e Sim. ser uma boa pessoa para as pessoas que me acompanham, para o meu filho, para a minha família, para os meus amigos, né? Que bom, obrigada, É tá? isso. Com certeza Obrigada. vai encorajar muita gente. Já Com encoraja, certeza. claro. Meninas, obrigada, um prazer enorme. Precisando, estou aqui. Obrigada. Precisando, Maria. estamos aqui também, quando Essa rolar o noite. feat. Sim, Pode vir aqui no sim. chá com a Pablo, que a gente vai Ai, contar meu todas as Deus. novidades. Já pensou se eu consigo fazer esse feat com ela e eu trago Vai ela A aqui gente conseguir. pra já vocês? tá nessa torcida. Vai Pablo, a gente rolar. tá nessa você é torcida. nossa, você tem o sangue paraense, o batidão tá aí. Vem com a gente, vem. Vem com a gente, Pablo. A gente tá na torcida mesmo. E a gente quer que tu venha no chá de canela. É, Ó, com a Viviane Batidão, claro. adoro. A gente vai amar essa dupla. E a gente agradece, né, não só a Viviane, mas também quem está acompanhando esse episódio. Agradece também o Grupo Liberal, que exibe todos os episódios, tanto no YouTube quanto no LibPlay. E os nossos parceiros, né, Bruna? É isso mesmo. A Lu Rezec, que vem nos vestindo aí nessa trajetória do chá de canela. E também a Sueli Semijoias. Muito obrigada e até a próxima, gente. Beijo. Uhul.